Olá, bem-vindos ao canal Resumindo. Meu nome é Jacques Samaresco e o tema da nossa aula de hoje é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É bom fazer uma distinção aqui logo de início, que essa suspensão é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não a suspensão do crédito tributário. As pessoas às vezes confundem. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário nada mais é que o momento em que a Fazenda Pública, o Estado, fica impedida, por algum prazo determinado ou às vezes indeterminado, de fazer a cobrança, a execução do crédito tributário. Quando a gente fala em crédito tributário, a gente imagina que depois da notificação, esse crédito tem que ser pago, né? Essa obrigação tem que ser paga pelo responsável tributário. Então, normalmente, esse crédito tributário, essa obrigação, se extinguem pelo pagamento. Mas, em alguns casos, há uma suspensão para que não seja cobrado o crédito tributário. É bom a gente fazer logo uma diferenciação também entre suspensão e interrupção. A suspensão normalmente ocorre quando a gente suspende algo, a gente começou, para e depois recomeça. E interrupção é quando a gente começa algo, interrompe e começa de novo. Então, vamos para a definição. O que é a suspensão do crédito tributário? São causas que suspendem a cobrança, os atos de execução fiscal. Como efeito principal, o contribuinte terá direito à emissão de uma certidão positiva com efeitos de negativa. Isso quer dizer que a certidão dele não virá negativada. Ela virá positivada com efeitos negativos para efeitos de qualquer tipo de vínculo, relacionamento jurídico que ela pretenda fazer. O nome dessa certidão, inclusive, chama-se CEPEM, Certidão Positiva com Efeitos de Negativo. Nós temos algumas modalidades da suspensão da exigibilidade do crédito e, como primeira, a gente vai falar da moratória. O que seria a moratória? Seria a prorrogação do prazo de pagamento, a dilação do prazo de pagamento. Essa é a primeira forma de suspensão do crédito tributário. E a moratória, é importante dizer que ela tem duas modalidades dentro dela, duas espécies de moratória. A moratória geral e a moratória individual. Essa espécie de suspensão, a moratória, a moratória possui um requisito que ela sempre depende de uma lei. Para que seja concedida a moratória, essa dilação do prazo, existe a dependência de que haja uma lei específica. Nós temos os tipos de moratória. Nós temos a moratória geral, que abrange a todo mundo, e temos como exemplo quando há uma calamidade pública nos estados, ou em alguns estados especificamente dizendo, é feita uma lei que cria a moratória, a dilação do prazo de pagamento, devido à circunstância econômica financeira desse estado. Nós temos também a moratória individual, que também depende de lei, ou seja, sempre a moratória vai depender de lei, que criam requisitos específicos para determinado contribuinte, que se enquadre nesses requisitos, tem essa dilação de prazo. É importante citar aí, frisar, que a moratória geral, justamente por esse caráter geral, ela pode criar esse direito adquirido, previsto na Constituição no artigo 5º. Já a individual não, porque justamente ela tem que depender de alguns requisitos para que seja recebida, recepcionada e aceita. Outra coisa importante dizer é que essa moratória de caráter individual, ela depende de um despacho da autoridade administrativa. A lei da lei específica depende também desse despacho da autoridade administrativa definindo o caso específico. A próxima modalidade que a gente vai abordar é o depósito do montante integral, que tem uma regra de ouro específica, que o depósito tem que ser sempre em dinheiro e no valor total, que na verdade e esse valor total é o tributo mais juros mais a multa. O depósito do montante integral é uma das espécies menos usadas, porque existem outros recursos melhores
porque se a pessoa fizer o depósito do montante integral, é sinal que ela tinha o dinheiro para pagar tudo. Então, se ela ganhar, quando ela faz o depósito do montante integral, ela dispõe desse valor que ela tinha guardado e vai fazer o seu recurso. É importante frisar que no depósito montante integral, se a pessoa ganha esse recurso, é devolvido o dinheiro a ela. Agora, se ela perde, esse dinheiro é transformado em renda para a Fazenda Pública diretamente, já que ele está depositado. E qual é a natureza desse depósito no montante integral? É que ele é uma faculdade do contribuinte para evitar a mora e suspender a cobrança sem precisar de uma liminar. Então, lembrando que o destino é: se o contribuinte vencer, ele levanta o dinheiro. Se ele perder, o dinheiro é convertido em renda para a Fazenda Pública, para o Estado. A terceira modalidade, espécie de suspensão de exigibilidade de crédito, a gente tem as medidas judiciais, que é o mandado de segurança, uso de liminar para suspender a exigibilidade quando há direito líquido e certo, previsto também na Constituição da República Federativa do Brasil, e outras liminares, como a concessão de tutela antecipada em ações ordinárias, como anulatórias e ações declaratórias. Observação: essa suspensão dura enquanto a decisão judicial estiver valendo. A nossa próxima espécie que a gente vai abordar é quarta espécie, são as reclamações e recursos administrativos, ou os processos ou procedimentos administrativos de recurso. Ele é sempre feito no âmbito do próprio ente em que se deu a notificação ou a cobrança ou o crédito tributário a que se diz respeito. Um exemplo: o Estado te cobra lá o IPVA e o valor do IPVA você não concorda com ele. Você pode entrar com uma medida administrativa questionando esse valor e fazendo algum tipo de pergunta, algum tipo de questionamento, algum tipo de solicitação de explicação administrativa para aquela cobrança, e enquanto isso é suspenso esse prazo. E qual é a grande vantagem desse tipo de recurso? O recurso administrativo ele tem uma vantagem maior porque existe uma súmula vinculante do STF, número 21, que ela suspende a exigibilidade desse depósito automaticamente do depósito. Não é necessário o depósito para fazer, essa solicitação de recurso administrativo. Então, essa é a grande diferença para o depósito, que você não precisa fazer esse depósito automaticamente. Você pode fazer esse recurso sem ter que dispor de valor nenhum em depósito, conforme dispõe a súmula vinculante número 21 do STF. A quinta espécie é o parcelamento, que é a divisão da dívida em prestações mensais. O requisito para que ele aconteça também é uma lei, tem que ter uma lei específica concedendo esse parcelamento. Toda vez que você faz um parcelamento e paga a primeira prestação, ela é suspensa, essa exigibilidade, essa cobrança, né, na verdade, fazendo que essa exigibilidade faça uma suspensão. E aí, conforme as suas prestações vão sendo pagas, você vai extinguindo essa dívida. Porém, ela só se extingue quando se paga a última parcela. Outra coisa importante dizer é que se há descumprimento, né, o atraso das parcelas, cancela-se a suspensão e o fisco volta a cobrar o saldo remanescente. Então eu criei aí um mnemônico que é para facilitar a memorização dessas 5 modalidades aí de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. E para você lembrar, é só lembrar dessa palavrinha aqui que eu vou dizer para vocês, chamada moderepali, que vem de moratória, depósito, recursos, parcelamentos liminares. Eu vou deixar para vocês também na descrição aí do vídeo, para que vocês possam baixar esse mapa mental que a gente fez aqui, que todos os mapas mentais ajudam a memorizar. Aqui você tem uma facilidade maior de lembrar da matéria de modalidade de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Resumindo, nós temos como suspensão do crédito tributário nada mais é que a suspensão de um prazo determinado ou indeterminado
da exigibilidade do crédito tributário. É o momento em que a Fazenda, o Estado, fica impedido de exercer o direito de cobrar esse crédito tributário. Nós temos 5 modalidades, 5 espécies de suspensão do crédito tributário, que é o modere pari, como eu lhe falei, mnemônico, modere pari, começando com moratória, o depósito do montante integral, os recursos administrativos, nós temos o parcelamento, e nós temos as liminares, que são o mandado de segurança, e as liminares dentro do processo, liminares do caráter ordinário, são as anulatórias e as declaratórias, nas ações anulatórias e declaratórias. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para o estudo de vocês. Muito obrigado por me acompanhar nessa aula. Esse é o Resumindo, e eu sou o Jacques Amarisco.